Só deixando claro que o que eu vou falar aqui é a minha visão sobre o tema, beleza? Claro que baseado em estudos, né? Mas ainda assim vai ser condensada na minha visão. E se você tiver uma visão, uma opinião diferente, deixe aí nos comentários, beleza? Você com certeza já se pegou jogando aquele jogo que você tem diversas críticas a fazer, né? Várias coisas para se falar sobre, mas você não sabe exatamente como falar aquilo que você quer falar, né? Já que durante uma gameplay as coisas podem passar despercebidas. Muitas coisas podem passar despercebidas, não é mesmo? Então, durante as gameplays que eu for trazendo aqui, nós vamos discutir um pouco sobre isso, para a gente poder discutir juntos, né? Aprender juntos a como analisar um jogo, né? O que falar de bom e, claro, o que falar de ruim também. Fala galera, eu sou o Cezinha e como eu disse, a intro ia mudar, então aqui vai. Você está no Osgeeks, o canal que te ensina a fazer alguns jogos e como apreciar outros de uma nova maneira. Aí, beleza, foi. Caralho. E começamos, galera. Começamos finalmente a nova fase aqui do canal. Né? Agora a gente vai falar um pouco sobre como fazer jogos, né? Como criticar outros jogos, como você aprender a ver ali o porquê das coisas ali nos jogos, né? Então vai ser uma fase muito legal. E hoje eu tô trazendo para vocês uma gameplay aí de um FPS, né? Que eu estou jogando muito recentemente, que é o Valorant. Eu sempre apreciei, né, os jogos de FPS aí durante minha vida. Jogava muito COD, muito BF, isso nos consoles. E quando eu migrei para o PC, eu tentei migrar junto para o CS, né? Porém a paleta de cores um pouco repetitiva, né, acinzentada, a gameplay repetitiva também, acabou me deixando um pouco enjoado, né, do estilo de jogo FPS. Então eu comecei a procurar por jogos um pouco mais coloridos, né, que tivessem uma outra proposta para me mostrar. E foi nessa que eu acabei me deparando com LoL e diversos outros jogos que eu jogo até hoje. Porém, depois de um tempo, como vocês sabem, né, faz um ano aí mais ou menos, que foi lançado o Valorant. E no Valorant eu acabei encontrando tudo isso que eu falei dos jogos de FPS, né, de uma forma diferente, né, com paletas de cores mais interessantes, né, com mais cores, com poderes, né, e tudo mais que se afastava um pouco da realidade. Né, e isso me chamou muita atenção. E não só a minha intenção, mas chamou a atenção de diversos outros jogadores, né? Os jogadores que também queriam procurar algo diferente dos FPS, né? E que estavam também enjoados do estilo que os jogos FPS estavam sendo feitos. E tudo isso me levou a pensar um pouco sobre o que foi pensado, né, para se criar o Valorant, né? Como que a Riot chegou à conclusão de que esse jogo seria algo que iria chamar muita atenção, né? Então eu tentei reunir aqui um pouco das coisas para trazer para vocês, beleza? Então vamos lá, né? Valorant, aí como eu disse, né? Ele se apresenta de uma forma um pouco diferente dos outros FPS, mas não chega a mudar a receita do bolo, né? Como eles são sempre feitos. Então ele aposta num nicho do público de FPS, que é o nicho de FPS tático, né? Então ele acaba se assemelhando muito ao CS, e isso é claro, né? Acho que todo mundo pode ver isso, que já jogou CS em algum momento da sua vida. Porém, ele traz algumas diferenças, e o que o torna diferente são as mecânicas de jogo, né, ali que são implementadas através dos personagens. Cada personagem tem sua própria habilidade, né, sua própria interação com o mapa, ou até mesmo tipo, com as utilidades, né, que ele pode fazer, que ele pode jogar uma bang, alguma coisa do tipo. Né, e, claro, ele acaba criando algumas situações que já são semelhantes, né, já são conhecidas pelos jogadores de FPS, mas ao mesmo tempo ele consegue criar outras situações que não foram vistas ainda, né? Então acaba sendo uma interação nova, que é muito legal e muito divertido de se ter. E essas nunca vistas antes no gênero, né, são as gameplays de FPS que não são táticos, né? Podemos ter aí um exemplo de Overwatch, né, que é um ambiente um pouco mais rápido, um jogo muito mais frenético, onde você não se preocupa tanto com pixels, e sim em como utilizar bem as habilidades dos seus personagens de uma forma ágil e útil, né, para que o objetivo seja conquistado. E no Valorant isso acaba sendo misturado ao gênero de FPS tático, então acaba gerando situações muito diferentes, né? E o Valorant acabou até sofrendo algumas críticas sobre isso, né, porque as habilidades dos personagens acabaram afetando muito a gameplay do tiro, né? Então nisso o Valorant ele se apresentou como um jogo que as habilidades iam ser importantes, óbvio, né? Você ia conseguir se utilizar de uma forma tática das habilidades, porém as coisas ainda seriam resolvidas no tiro,
mas as habilidades estavam sendo utilizadas até demais, de uma forma muito fácil. Então o Valorant acabou sofrendo diversas críticas por causa disso, porque se afastava desse tema que ele tinha prometido, onde as coisas seriam resolvidas na bala, né? Agora, até teve uma última atualização, né, que acabou consertando um pouco disso, né? Deixaram as coisas dos personagens, né, os itens dos personagens mais caros, né, as habilidades, ficaram mais caros, mais difíceis de se comprar durante a partida, de se usar, então você acaba valorizando muito mais usar uma habilidade, né? Você não vai usar ela toda hora, a todo momento, porque senão você vai ter que pagar muito caro numa próxima rodada, e se você estiver com pouco dinheiro, você vai ter que jogar numa baita desvantagem. Que caso você não saiba, o jogo ele conta com uma fórmula já famigerada aí pelo CS, né? Que você conta com uma economia dentro do jogo, você tem uma economia de dinheiro dentro do jogo, onde você vai comprar uma arma, custa tanto, vai comprar uma habilidade, custa tanto. E para você comprar um kit, todos, né, tudo que você quer, vamos supor, uma arma boa e todas as habilidades do seu personagem, agora está muito caro, né? Então, você agora tem que pensar muito melhor como você vai gerir a sua economia. Mas, bom, tudo isso aí seria falando de balanceamento do jogo, e acho que balanceamento cabe para um outro vídeo, né? Não é o que nós vamos entrar agora. Então, voltando aí ao game design, né? E vamos falar um pouquinho do game design em si. A concepção de um produto em sua funcionalidade e visual. Ou seja, um produto ele deve claramente transmitir em seu visual para que ele serve. E nesse servir dele, ele deve ser funcional. Então, agora vamos substituir aí a palavra produto por game. Então, um game ele deve mostrar não só em seu visual, mas também em sua gameplay e mecânicas o que um jogador deve fazer para que ele possa jogar o jogo, né, e poder chegar à conclusão do jogo, né, o objetivo do jogo. E esse conceito ele se faz necessário, né, para que possamos criar um meio profissional funcional, né, e não acabe virando uma bagunça generalizada onde as coisas não têm uma base a se seguir. E assim como qualquer outra coisa, né, qualquer outro meio que esteja já estabelecido, né, existem os conceitos básicos que eles devem ser seguidos, né, ou pelo menos sempre consultados de tempos em tempos, para que você não se afaste do princípio da coisa. E como uma das pessoas que me inspira aí, não só no esporte, né, que para quem não me conhece, eu pratico um pouco de esporte aí, né, jogo basquete, já disse antes, né, de Michael Jordan diz o seguinte: você pode praticar arremessos 8 horas por dia. Se sua técnica estiver errada, você só vai ser muito bom em arremessar da forma errada. Domine o básico e o nível de tudo que você fizer vai subir. Claro que ele foi um atleta de alta performance aí, né, profissional, e destaque em tudo que ele fez no esporte praticamente. Mas chega a ser impressionante, né, como alguns conceitos de algumas coisas se aplicam para outras, não é mesmo? E de acordo com o livro Regras do Jogo, podemos dividir uma base aí de esquemas relacionados para o design de um jogo em 3 coisas: regras, interação lúdica e onde cada um desses pontos tem esquemas para serem trabalhados, onde eles criam uma experiência onde o jogador possa entrar no estado de flow. E não é o Flow Podcast. Flow é um outro tema que podemos entrar em outro vídeo, senão esse aqui vai ficar muito grande. Vamos aqui então detalhar os 3 pontos que falamos antes, né? E mais uma vez agora abrindo aspas aqui para o livro Regras do Jogo, escrito aí por Kate Sellen e Eric Zimmerman. O que seriam as regras de um jogo? Seriam a organização de um sistema projetado, certo? Ou seja, contém esquemas de design de jogos formais que focalizam as estruturas essenciais e lógicas e matemáticas de um jogo. Em segundo, nós temos a interação lúdica, onde é a experiência humana desse sistema, ou seja, contém esquemas de design de jogos experienciais, sociais e representacionais, que colocam a participação do jogador em primeiro plano com o jogo e com outros jogadores, se for um jogo de diversos jogadores, né? E claro, por último, a cultura, onde nós enxergamos aí os contextos maiores envolvidos e habitados dentro do jogo. O sistema contém esquemas de design de jogos contextuais que investigam os aspectos culturais dentro de contextos mais amplos nos quais os jogos são projetados ou praticados. Então nós temos aí essas 3 coisas que definem a base do que podemos
pensar como base para o design de jogos de acordo com o livro Regras do Jogo. Vamos tentar então aplicar esses 3 conceitos para o Valorant. Nas regras então, no primeiro ponto, nós podemos ver que o objetivo é simples. O time atacante deve plantar a spike ou eliminar o time inimigo inteiro, e o time defensor deve impedir que a spike seja plantada ou eliminar o time inteiro, ou até mesmo desarmar a spike caso a spike tenha sido plantada. É dessa forma que você consegue pontos no jogo. Quem conseguir 13 pontos primeiro, ganha o jogo. Na interação lúdica podemos colocar a gameplay em geral, o conhecimento dos pixels, a masterização dos personagens e suas habilidades, o conhecimento da economia do jogo, acertar tiro e etc. E na cultura, o último ponto, podemos citar então toda a comunicação audiovisual do jogo, onde cada fala, origem, história dos personagens, tudo é pensado para que seja criado um vínculo com quem está jogando. Então podemos ver que o Valorant se utiliza aí dos básicos citados no livro, de uma forma que se aplica ao jogo deles, assim como qualquer outro jogo se utiliza desses básicos, mas não só desses básicos, de diversas outras técnicas de design de games aplicadas a seus games, para que eles possam funcionar. E vamos aí falando sobre essas diversas experiências e técnicas e tudo mais que os jogos utilizam para nos prender e fazermos jogar esses jogos aí por diversas horas e que nos criam, memórias e momentos que são muito marcantes para nós jogadores. Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí de toda essa mudança que fizemos no canal, do rumo que o canal está seguindo agora. Se você conhece alguém que queira aí saber mais um pouco sobre jogos, que é interessado sobre jogos, que é interessado sobre como os jogos são feitos, todo o pensamento por trás da parte de design, na parte de programação, na parte de arte, nós vamos trazer todos esses conteúdos ainda para vocês no canal, beleza? Então manda esse vídeo aqui para essa pessoa, indica o canal, não se esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, e é isso aí, nós nos vemos nos próximos vídeos e até mais, galera.